Olá, meninos e meninas, passando aqui rapidinho para recapitular aí a lição da Escola Sabatina, ou melhor, o assunto do que foi estudado na lição da Escola Sabatina nesta semana aqui, ó, já se foi. E nós vamos começar lá de sábado passado, né, sábado à tarde. Nós estudamos o que lá? Nós vamos começar com o título, né? A criação, Gênesis como fundamento, parte 2. E o que é que nós vimos na lição de sábado passado à tarde? Nós vimos que grandes pensadores, grandes cientistas não precisaram deixar de crer na narrativa apresentada pelo Gênesis de forma literal para serem considerados grandes pensadores. E eu até comentei que grandes escritores se inspiraram na narrativa apresentada pelo Gênesis a respeito da criação para escrever grandes contos. Shakespeare, por exemplo, se inspirou na história de Adão e Eva para escrever o seu grande conto Romeu e Julieta. Na lição de domingo, nós falamos um pouquinho sobre um assunto que vem sendo muito discutido nas redes sociais, a questão da Terra plana. Muitos estudiosos, né, eruditos e cientistas não creem na autenticidade da narrativa apresentada pelo Gênesis, porque o Gênesis fala que a Terra era plana. É isso mesmo. O escritor do Gênesis deixa uma ideia de terra criada por Deus no formato plano. Mas por que ele disse isso? O que tem de mal nisso? Nada, né? Deus dá a inteligência para o ser humano escrever, mas Deus não dita as palavras. Neste caso, Deus deu a inteligência para o escritor de Gênesis escrever a narrativa da criação em Gênesis, mas não ditou para ele as palavras. E ele escreveu de acordo com o seu conhecimento. Neste caso, ele acreditava que a Terra era plana, por isso ele escreveu lá a ideia de uma Terra plana. Não significa necessariamente que a Terra é plana no formato pizza, mas sim, hoje nós sabemos, através de pesquisas, né? E eu estou falando de pesquisas sérias, que a Terra tem mais aí um formato esférico e não plano como apresenta aí a Bíblia e os terraplanistas, ok? Na lição de segunda-feira, nós estudamos a criação na literatura antiga, tá? Ou nas literaturas antigas. Eu disse que não é só o Gênesis que apresenta a narrativa de uma criação literal. As literaturas antigas também. Por isso, elas têm muitas similaridades com a narrativa apresentada pelo Gênesis. Mas tem também as suas grandes diferenças. Por exemplo, na narrativa apresentada pelo Gênesis, há um só Criador, ele cria tudo aqui na terra e tudo que ele cria é para o homem, né? E ele não cria o homem como um mero escravo. E ele relaciona-se com esta criação que ele fez através do descanso que ele criou no sétimo dia, porque ele descansou juntamente com a sua criação. Olha só que interessante, né? Na lição de terça-feira nós estudamos Gênesis versus paganismo. Quase o mesmo assunto. Nós falamos aí das similaridades e das grandes diferenças que existem. Eu comentei a questão do sol. Quando Deus vai criar o sol, vai criar a lua, ele não menciona o termo sol e não menciona o termo lua, né? Na verdade, o escritor não menciona ao escrever a narrativa da criação em Gênesis. E por que não mencionou? Porque na época esses nomes estavam muito relacionados a nomes de entidades que eram adoradas. O escritor não queria deixar aí a ideia de que os astros poderiam ser entidades adoradas. Para tomar este cuidado, deixar claro que os astros também eram obras da mão do Criador, né, apresentado em Gênesis, que criou os céus e a terra e todas as coisas, ele deixou claro lá, olha, isso não são entidades que devem ser adoradas. Isso também é parte da criação, tanto é que ele chega a dizer que cada um foi criado com a sua função, né? A função do sol de fazer separação entre o dia e a noite, a função da lua fazer separação de estações de anos e meses e outras coisas mais. Muito bem, a criação e o tempo. Nós chegamos aí no capítulo 5 de Gênesis e a leitura fica chata, tediosa, cansativa, porque está sempre repetindo a mesma coisa. Mas eu mostrei que esta narrativa, capítulo 5 de Gênesis, foi narrado, né, a genealogia dos patriarcas e dos grandes profetas da Bíblia, né? Melhor dizendo, não foi profeta não, os grandes patriarcas mesmo, né? É porque eles não são considerados como profetas, né? Noé, né? Abraão, essa turma toda, e Adão, né? São considerados mais no sentido de patriarcas e não de profetas. O ofício de profetizar, ele veio mais depois desses patriarcas. Muito bem. Eu comentei que houve uma necessidade de o escritor narrar desta forma. E a necessidade por quê?
para deixar registrado, né, para eles era muito importante a passagem desses patriarcas aqui pelo mundo, para deixar também registrado a longevidade de vida que eles tiveram, né? E há uma necessidade deles terem vivido tanto, primeiro porque eles viviam num mundo diferente, natureza climática diferente, alimentação diferente, e depois porque eles tinham que viver muito mesmo para preencher, né, para povoar a terra. E eu disse que através da genealogia deles, os teólogos cristãos e rabinos judeus usam isso para fazer um calendário, né? Montar um calendário e medir a idade da vida na Terra. Eu deixei bem claro que existe uma diferença vida, a idade da vida na Terra, e matéria, terra em si. A idade da vida na Terra, segundo os teólogos cristãos e rabinos judeus, tem cerca de 7.000 anos. A Terra, esta é muito antiga e nós não sabemos quanto tempo ela ficou sem vida, sem forma e vazia. Mas dá para entender-se que tem cerca de 7.000 anos de existência de vida, né? Muito bem. Na lição de quinta-feira, eu acho que eu estou pulando aqui, não, é isso mesmo, na lição de quinta-feira, nós estudamos a incoerência que pode acontecer quando você diz que acredita em Jesus, e nas palavras de Jesus, quando você diz que acredita nos profetas, e nas palavras dos profetas, quando você diz que acredita nas palavras dos apóstolos, né, e na história dos apóstolos, quando você, ao mesmo tempo, diz que não acredita na narrativa literal do livro do Gênesis. Por que é incoerência? Porque os profetas, Jesus e os apóstolos acreditavam, né, na narrativa literal do Gênesis. Que nessa semana nós possamos ser seres humanos mais coerentes diante daquilo que estudamos. Que Deus nos abençoe. Amém.